Quando os israelitas conquistaram Jericó, Deus ordenou que ninguém saqueasse os despojos, senão haveria problemas no acampamento. Tudo que era feito de prata, ouro, bronze ou ferro foi consagrado ao Senhor e colocado no seu tesouro. No entanto, sem que ninguém soubesse, um homem tinha secretamente tirado e escondido despojos para si. Josué enviou homens para espiar a próxima cidade que eles precisavam conquistar. Era uma cidade a oeste de Jericó, chamada Ai. Quando regressaram, eles disseram a Josué: não é preciso enviar todo o exército. Os inimigos são tão poucos que não serão necessários mais do que 2 ou 3 mil homens para atacar. Por isso, Josué enviou cerca de 3 mil homens para conquistar a cidade. Mas os homens de Ai afugentaram os israelitas desde as portas da cidade, matando cerca de 36 enquanto eles fugiam em retirada. Os israelitas ficaram cheios de medo com esta reviravolta, e a sua coragem desvaneceu. Josué e os anciãos de Israel rasgaram as suas vestes, atiraram pó sobre as suas cabeças, e curvaram-se diante da arca do Senhor até a tarde. Então Josué exclamou: ó Senhor soberano, por que é que deixaste que os amorreus nos matassem? Quando os cananeus e os outros povos ouvirem da nossa derrota, virão cercar-nos e destruir-nos para sempre. E então o que será feito da honra do teu grande nome? O Senhor respondeu: levanta-te. Por que estás prostrado no teu rosto desta maneira? Israel pecou e roubou algumas das coisas que eu ordenei que fossem separadas para mim. Não só roubaram coisas e mentiram acerca disso, como esconderam os despojos entre os seus pertences. Nunca conseguirás derrotar os teus inimigos sem que retires essas coisas do vosso meio. Na manhã seguinte, Josué ordenou que os israelitas se apresentassem perante o Senhor, uma tribo de cada vez. A tribo de Judá foi sinalizada. Depois os clãs de Judá apresentaram-se, e o clã de Zerá foi sinalizado. Então as famílias de Zerá se apresentaram e a família de Zabdi foi sinalizada. Todos os membros da família de Zabdi foram trazidos, um de cada vez, e Acã foi sinalizado. Josué disse a Acã para dizer a verdade e confessar o que ele tinha feito. É verdade. Eu pequei, confessou Acã. Eu vi um lindo manto babilônico no meio dos despojos, bem como 200 moedas de prata e uma barra de ouro de meio quilo. Não consegui resistir e tirei-os. Estão escondidos na terra por baixo da minha tenda. Josué enviou homens para fazerem uma busca e eles encontraram os bens roubados. Eles colocaram-nos no chão na presença do Senhor. Josué e os israelitas tomaram Acã, a prata, o manto, a barra de ouro, os seus filhos, filhas, bois, vacas, burros, ovelhas, cabras, tenda e tudo o que ele tinha. Levaram-nos para o vale de Acor, onde os apedrejaram até a morte. Colocaram um montão de pedras por cima de Acã. Desde então, aquele lugar passou a chamar-se o Vale da Aflição. Depois disto, o Senhor deixou de estar zangado com os israelitas. Israel havia sido derrotado quando eles atacaram a cidade de Ai, porque Acã havia sido desobediente. Uma vez que essa desobediência foi sanada, o Senhor não estava mais zangado com seu povo. O Senhor disse a Josué: não tenha medo. Pegue todos os seus guerreiros e ataque. Você irá destruí-los como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, você pode ficar com o saque e o gado para vocês. Arme uma emboscada atrás da cidade. Josué escolheu 30.000 de seus melhores guerreiros e os enviou à noite. O plano era se esconder atrás da cidade. Outro grupo atacaria pela frente e fugiria como haviam feito antes, quando o inimigo foi retirado de sua cidade. Então, aqueles que se escondiam em uma emboscada tomariam a cidade. Na manhã seguinte, Josué e seus guerreiros acamparam no lado norte de Ai, com um vale entre eles e a cidade. 5.000 homens se esconderam em uma emboscada no lado oeste da cidade. Quando o rei viu os israelitas do outro lado do vale, ele e todo o seu exército saíram correndo de manhã cedo e os atacaram. Ele não percebeu que uma emboscada havia sido armada. Todos os homens em Ai e na cidade vizinha de Betel avançaram contra os israelitas, deixando-as sem defesa. Josué e o exército israelita fugiram para o deserto como se tivessem sido totalmente vencidos. Então o Senhor disse a Josué: aponte a lança em sua mão em direção a Ai, pois vou entregar a cidade a você. Josué obedeceu. Os homens que esperavam em emboscada invadiram a cidade e incendiaram. Os homens de Ai viram a fumaça da cidade enchendo o céu.
Os israelitas que haviam fugido na direção do deserto agora se voltaram contra seus perseguidores. Os que haviam capturado-as saíram da cidade para atacar o inimigo pela retaguarda. Josué estendeu sua lança até que a batalha fosse ganha. Nenhum único inimigo sobreviveu ou escapou. O rei de Ai foi levado vivo e executado. Uma grande pilha de pedras foi colocada sobre seu corpo. O gado e os tesouros da cidade foram tomados como pilhagem para eles próprios, conforme o Senhor havia permitido. A cidade de Ai foi totalmente queimada e nunca foi reconstruída. Josué construiu um altar ao Senhor no Monte Ebal. Os israelitas foram reunidos em 2 grupos, um em frente ao Monte Gerizim e o outro em frente ao Monte Ebal. Josué então leu para eles todos os mandamentos que Moisés havia recebido de Deus. Depois que os israelitas tomaram a cidade de Ai, a notícia de sua vitória se espalhou rapidamente. Os reis dos heteus, amorreus, cananeus, heveus e jebuseus começaram a planejar como eles poderiam combinar seus exércitos para lutar contra os israelitas. Na cidade de Gibeão e nas cidades vizinhas de Quifira, Beerote e Quiriate-Jearim, as pessoas se reuniram com medo sem saber o que fazer. Eles sabiam que Deus havia dito aos israelitas para não fazerem tratados com ninguém em Canaã, mas destruir todos os que viviam na terra por causa de sua maldade. Em vez de se juntarem aos que se reuniam para lutar contra os israelitas, os gibeonitas elaboraram um plano tortuoso para salvar suas vidas. Gibeão ficava a apenas 3 dias de caminhada da base israelita em Gilgal. O povo de Gibeão e as cidades vizinhas eram heveus. Um grupo de embaixadores foi escolhido. Eles carregaram seus burros com alforjes gastos e odres velhos e remendados. Eles calçaram sandálias gastas e remendadas e roupas esfarrapadas. E o pão que levaram estava seco e mofado. Quando chegaram ao acampamento israelita em Gilgal, disseram a Josué e aos homens de Israel: "Viemos de uma terra distante para pedir a vocês que façam um tratado de paz conosco. Como saberemos se vocês não moram nas proximidades?" perguntou Josué. "Porque se for assim, não podemos fazer um tratado com vocês." "Este pão estava quente dos fornos quando saímos de nossas casas." Eles responderam: "Mas agora está seco e mofado." "Estes odres eram novos quando os enchemos, mas agora estão velhos e rachados. E nossas roupas e sandálias estão gastas por causa de nossa longa jornada." Josué e os israelitas examinaram sua comida, mas não perguntaram a Deus o que fazer. Josué então fez um tratado de paz com eles e garantiu sua segurança. Os líderes dos israelitas ratificaram seu acordo com o juramento obrigatório. 3 dias depois de fazer o tratado, os israelitas souberam que essas pessoas na verdade moravam nas proximidades. Eles enviaram homens para investigar e chegaram às suas cidades em 3 dias. O povo de Israel se queixou contra seus líderes por causa do tratado. Os líderes responderam: "Já que fizemos um juramento na presença do Senhor, não podemos tocar nos gibeonitas. A raiva divina viria sobre nós se quebrássemos nossa promessa." Josué reuniu os gibeonitas e perguntou: "Por que vocês mentiram para nós e disseram que viviam em uma terra distante quando moram bem aqui entre nós? De agora em diante, vocês sempre serão servos que cortam lenha e carregam água para a casa do meu Deus. Fizemos isso porque o Senhor, o seu Deus, ordenou a Moisés que desse a você toda esta terra e destruísse todos os que nela habitam." Responderam: "Agora estamos à sua mercê para fazer conosco o que você achar que é certo." Josué não permitiu que o povo de Israel os matasse. Em vez disso, os gibeonitas se tornaram lenhadores e carregadores de água para a comunidade de Israel e o altar do Senhor. Os líderes das tribos de Canaã ficaram consternados com o fato de o povo de Gibeão agora ser aliado dos israelitas. O rei Adonisedeque de Jerusalém enviou mensageiros a vários outros reis, On de Hebron, Piram de Jarmute, Jafia de Laquis e Debir de Eglon. Eles concordaram em combinar seus exércitos para atacar Gibeão. Os homens de Gibeão enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal: "Venha imediatamente. Salve-nos. Ajude-nos." Imploraram eles. "Todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército partem para Gibeão. Não tenha medo deles", disse o Senhor a Josué, "pois eu lhe dei a vitória sobre eles." Naquela noite, os israelitas pegaram os exércitos amorreus de surpresa e os perseguiram enquanto fugiam.
Quando os amorreus se retiraram, o Senhor enviou uma terrível tempestade de granizo. O granizo matou mais inimigos do que os israelitas mataram com a espada. Josué precisava da luz do dia para destruir seus inimigos. Então ele orou ao Senhor na frente de todo o povo de Israel: deixe o sol parar sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol ficou no meio do céu e não se pôs como em um dia normal. Durante a batalha, os 5 reis escaparam e se esconderam em uma caverna em Maquedá. Josué ordenou: cubram a abertura da caverna com grandes pedras e coloquem guardas na entrada para manter os reis lá dentro. O resto de vocês continue perseguindo o inimigo e não deem a eles a chance de voltar para suas cidades. O Senhor deu a vocês vitória sobre eles. Os israelitas exterminaram totalmente os 5 exércitos, exceto por um minúsculo remanescente que conseguiu alcançar suas cidades fortificadas. Então Josué disse: removam as pedras que cobrem a abertura da caverna e tragam os 5 reis até mim. Josué disse aos comandantes de seu exército: venham e ponham os pés no pescoço dos reis. Sejam fortes e corajosos, pois o Senhor fará isso com todos os seus inimigos. Os reis foram executados. Josué então capturou e destruiu a cidade de Maquedá. Os israelitas foram capturar as cidades de Líbina e depois Eglon, Hebrom e Debir, antes de retornar vitoriosamente para Gilgal. Vivendo naquela terra que Deus havia prometido ao seu povo, havia muitas nações e pessoas que adoravam ídolos e eram conhecidas por seus comportamentos iníquos. Os israelitas, com a ajuda de Deus, capturaram grande parte da terra, mas ainda havia 7 tribos de Israel que ainda não haviam conquistado o território em que haviam sido alocados. Josué e os israelitas montaram o tabernáculo em um lugar chamado Siló, no meio da terra prometida. Dali Josué enviou 3 homens de cada uma das 7 tribos sem território para explorar a terra para que pudesse ser dividida entre eles. Quando eles voltaram, o Senhor mostrou a Josué por sorteio sagrado quais partes da terra deveriam ser alocadas para cada uma das tribos. Uma tribo, no entanto, os levitas, não receberam terras porque eram sacerdotes do Senhor. Eles consultaram o sumo sacerdote Eleazar, Josué e os líderes das outras tribos, dizendo: o Senhor instruiu Moisés a dar cidades aos levitas para nossas casas, e pastagens para nosso gado. Assim os levitas receberam cidades, espalhadas por toda a terra prometida, onde poderiam viver e ter terra para seus animais. 6 cidades foram escolhidas como locais de refúgio. Se alguém matasse alguém acidentalmente, ele poderia fugir para uma cidade de refúgio e ser protegido de qualquer pessoa que desejasse vingança. Em uma cidade de refúgio, tanto judeus quanto estrangeiros teriam um julgamento justo e, se fossem inocentes, poderiam viver em segurança. Assim, desta forma, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia prometido. Eles a conquistaram e viveram lá. O Senhor deu-lhes paz, assim como ele havia prometido. O rio Jordão corria de norte a sul atravessando a terra. Moisés havia prometido a terra a leste do rio Jordão às tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés tinha terras a oeste do rio Jordão. Essas tribos do leste cruzaram o rio Jordão para ajudar as outras tribos a lutar para ganhar suas terras. Josué reuniu as tropas das tribos de Ruben, Gade e Manassés que viviam a leste do Jordão. Vocês obedeceram ao Senhor em cada ordem que lhes dei, disse Josué. Embora a campanha tenha durado muito tempo, vocês não abandonaram as outras tribos. Agora vão e vivam na terra que Moisés prometeu a vocês no leste do rio Jordão e continuem obedecendo ao Senhor seu Deus. As tropas dessas tribos dirigiram-se para suas terras. Mas antes de cruzarem o rio Jordão, eles construíram um grande monumento em forma de altar na margem oeste. Quando as tribos a oeste do rio viram o altar, ficaram zangadas e temeram que as tropas das tribos do leste tivessem estabelecido um local de culto rival. Tamanha era sua fúria que eles estavam prontos para ir à guerra contra seus companheiros judeus. Antes de atacar, eles enviam uma delegação às tribos orientais. Ela incluía Finéias, filho de Eleazar, o sumo sacerdote, e um representante de cada uma das tribos. Por que vocês construíram um altar de rebelião contra o Senhor Deus? Perguntaram eles. O único altar verdadeiro do Senhor está em Siló, onde o Senhor vive entre todos nós.
Não construímos este altar em rebelião, protestaram as tribos orientais. O rio Jordão atua como uma barreira entre nossas tribos e as suas. Queríamos este monumento para lembrar a seus filhos que nós também adoramos o Senhor Deus. O altar não é para holocaustos ou sacrifícios, mas um símbolo do relacionamento com Deus que ambos temos. Só vamos adorar a Deus no altar em frente ao tabernáculo. Finéias respondeu: O Senhor está entre nós porque vocês não se rebelaram contra o Senhor como pensávamos. Em vez disso, vocês nos salvaram da destruição. Finéias e a delegação voltaram às tribos do lado oeste do rio Jordão e explicaram por que o monumento havia sido construído. O povo de Ruben e Gade chamou o altar de o altar do testemunho, dizendo: É um testemunho, entre nós e eles, de que o Senhor também é nosso Deus. Josué havia confiado em Deus para expulsar as nações fortes da terra prometida. Grande parte da terra, desde o rio Jordão até o mar Mediterrâneo, agora pertencia aos israelitas. Eles agora eram capazes de se estabelecer e viver na terra que Deus havia prometido a eles. Ela foi dividida em regiões, cada uma ocupada pelas tribos de Israel. Josué já era um homem idoso e reuniu os líderes do povo. Agora sou um homem velho e logo morrerei. Vocês viram tudo que o Senhor seu Deus fez por vocês, declarou ele. Certifiquem-se de obedecer às leis de Deus e não adorar os falsos deuses dos pagãos que ainda vivem na terra. Se vocês fizerem isso, a raiva de Deus se levantará contra vocês. Josué então convocou todos, incluindo os líderes, para uma grande reunião em Siquém. Ele então fez a eles seu discurso final, lembrando-lhes de como Deus havia guiado e cuidado dos judeus desde a época de Abraão até a conquista da terra prometida. Adorem a Deus e sirvam-no com sinceridade e verdade, insistiu Josué. Escolham hoje a quem vocês servirão, o Senhor ou os deuses das nações ao seu redor. Mas quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. O povo respondeu: Não abandonaremos o Senhor para servir a outros deuses. Josué questionou-os novamente. O povo declarou: Serviremos ao Senhor. Josué disse: Vocês escolheram obedecer ao Senhor. Vocês devem destruir quaisquer ídolos. Nós adoraremos e obedeceremos ao Senhor somente, responderam eles. Josué registrou a resposta do povo no livro das leis de Deus. Ele então pegou uma pedra enorme como um lembrete e a rolou sob o carvalho que ficava ao lado do tabernáculo. Esta pedra será um testemunho contra vocês, se vocês voltarem atrás em sua palavra, declarou Josué. As pessoas então voltaram para suas casas. Logo depois disso, Josué morreu com 110 anos. Josué foi sepultado em sua própria propriedade, em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. A nação de Israel obedeceu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos outros anciãos que testemunharam pessoalmente as obras incríveis que o Senhor havia feito por eles. Se inscreva no canal até o próximo vídeo.